Vamos seguir no cenário internacional porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que aplicou tarifas de 50% a países com os quais o relacionamento não tem sido bom. Embora não tenha citado diretamente, o Brasil está entre eles. Nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky, está aqui com a gente para esclarecer esse assunto também. Fabrício, bom dia para você. Pega o Brasil, né? Porque é o que teve essa tarifa elevada aí. Pega o Brasil, Nonato. Bom dia para você, Soraya, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Aqui uma questão importante da gente entender é o que exatamente Trump classifica como uma relação não tão boa. É difícil a gente colocar isso aqui como algo exato. No caso do Brasil, uma das teorias que tem sido adotadas para explicar essa taxação de 50% é a aproximação com os BRICS, mas principalmente, claro, com a China. Esse é o grande inimigo de Donald Trump. Não é o Brasil, não é a União Europeia, não é a África do Sul, é a China, é o grande rival dos Estados Unidos, é o país que pode tirar a hegemonia americana do mundo economicamente falando. As pesquisas apontam para isso, as previsões apontam para isso. Não à toa que outros países que foram taxados e muito taxados nesses últimos meses são países próximos à China. Por exemplo, Myanmar, que fica lá no Sudeste Asiático, 40%. Laos também no Sudeste Asiático, outros 40%. Quem sai um pouco dessa regra é Lesoto, que fica na África, tem 50% de tarifas, e aí também outros países com quem a relação não tem sido muito boa, que é o caso, por exemplo, do Canadá. 35%. Isso chama atenção porque é um vizinho americano, o maior parceiro de longa data americano, um país praticamente irmão dos Estados Unidos. E a África do Sul também com 30%. A África do Sul, a gente sabe, país que faz parte dos BRICS. Então fica difícil entender exatamente qual que é a motivação por trás de uma relação considerada não tão boa. Supõe-se que seja essa proximidade com a China cada vez maior, e o Brasil historicamente tem uma política diplomática, uma política econômica considerada pendular, ou seja, nem mesmo durante o período da Guerra Fria o Brasil se alinhava automaticamente nem com os Estados Unidos nem com a União Soviética, mesmo durante o governo militar. E agora acontece o mesmo envolvendo a China nessa guerra comercial. Agora, um outro ponto para a gente trazer aqui: desde 2009 a balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é deficitária para o Brasil. O Brasil importou dos Estados Unidos 88 bilhões de dólares a mais do que exportou para os Estados Unidos. Então fica um pouco complicado você negociar com um país, no caso os americanos, já diante dessa situação de déficit comercial. Subentende-se que é uma questão política. E aí fica uma questão também de ponto de vista. Donald Trump afirma que as ações do Supremo Tribunal Federal aqui no país são ilegais, elas passam do ponto, mas o Brasil defende a sua soberania. Afirma que os poderes aqui agem de forma independente. Vai ficar esse ruído entre os dois lados até que um acordo seja definido. O Japão fechou um acordo ontem importante, mas que ficou pior do que estava para o Japão. Também não foi muito bom assim para os Estados Unidos quando a gente para analisar na pedra. É difícil entender quais os caminhos que a gente vai tomar daqui até 1º de agosto, que é o fim do prazo estipulado por Trump. Enquanto os Estados Unidos têm fechado esses acordos importantes com outros países, a gente trouxe e detalhou ontem aqui no Jornal da Manhã, como o Fabrício disse, China, Filipinas, enfim, o tom é mais duro com o Brasil, e a gente percebe que com esses outros países não tem o quesito político, é mais a economia mesmo. Dificulta um pouco, exatamente, Soraya. Não há essa alegação política quando se fala de taxação do Japão, quando se fala de taxação da Indonésia, das Filipinas, 3 países que fecharam acordos com os Estados Unidos nesses últimos dias. E também não há, por exemplo, com a União Europeia, onde os Estados Unidos têm tido uma certa dificuldade na negociação. Lembrando que a União Europeia é um bloco continental e os países precisam chegar a um consenso para fechar qualquer tipo de acordo. Então isso vai colocar à prova também a capacidade de Donald Trump de negociar. O que a gente tem visto aqui até o momento? Ele
anuncia as tarifas contra os países. Ele diz que ele vai implantar as tarifas, elas vão acontecer. Só que isso tem um peso também dentro dos Estados Unidos. A economia americana não pode suportar, não consegue suportar tarifas tão altas contra vários países ao mesmo tempo. Ontem a gente falava que 15% contra o Japão, mesmo depois do acordo, era considerado ali praticamente o limite daquilo que é praticável pela economia internacional, sem que a gente chegue numa recessão, sem que a gente enforque muito toda a economia mundial. Agora, no caso da União Europeia, que está ali na margem dos 30%, passa a ser uma coisa muito mais impeditiva. Vamos ver se Trump vai manter essas tarifas mesmo ou se o que vai acontecer é dele, na hora H, recuar, como ele já fez antes. Obrigado, Fabrício Naitsky, participando com a gente aqui do Jornal da Manhã. E nós vamos acionar aqui os nossos comentaristas também, José Maria Trindade, Cristiano Vilela, estão junto com a gente nesta manhã analisando os temas. Ô Zé Maria, o Trump dizendo que é uma taxa para países com os quais os Estados Unidos não têm uma relação tão boa. Ele tinha uma relação ótima, aparentemente, com o Elon Musk. Isso se desfez de uma hora para outra, assim como ele também não tinha relação com alguns players, e isso acabou ocorrendo também de uma hora para outra. Será que a gente consegue mudar esse item de não ter uma relação tão boa assim com os americanos para uma relação, no mínimo, razoável, Zé? Pois essas relações comerciais não podem estar presas a humores, né? São relações antigas. O Brasil tem uma relação muito tradicional com os Estados Unidos. Os americanos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, isso lá em 1824. E de lá para cá houve intensas relações, e as relações exteriores, né, o Itamaraty, mudou muito de tempos em tempos nas relações. Antes, realmente, o Estado aliado, né, o país aliado, era tratado de forma diferenciada. A coisa evoluiu. A Escola Rio Branco, que é uma das melhores do mundo de formação de diplomatas, talhou os novos profissionais para negociar. E negociar principalmente levando em consideração isso que está em debate agora, que é a relação comercial, né? E os países deixaram de ter aquela relação só de amigos e passaram a ser parceiros comerciais importantes. Tanto é assim que China e Estados Unidos não são, vamos dizer, aliados ideologicamente, nem países amigos, e tem uma intensa relação comercial. Eu li um livro de uma jornalista que se colocou na condição de ficar um ano sem comprar produto chinês nos Estados Unidos. E ela relata dificuldades. Quando se tratava de aniversário de criança, ela não tinha opção, isso nos Estados Unidos, né? Então, assim, a situação mudou. Não é possível que o presidente dos Estados Unidos trate o Brasil da mesma maneira que países em que os Estados Unidos estão em crise grave, em guerra, né? Não é possível fazer a mesma balança, ou até pior para o Brasil. Então, alguma coisa está fora do lugar. A gente vê que existe um emocionalismo inadequado nestas relações. Isso não pode continuar, é preciso mesmo que os dois presidentes, num determinado momento, se encontrem. Agora, Lula ir lá no Salão Oval, eu acho que está fora de questão. Aquilo ali virou uma armadilha. Vilela, o governo brasileiro vai conseguir amolecer o coração da Casa Branca? Bom, mas enquanto isso, o relógio está correndo, né? Exatamente, Soraya, o relógio está correndo e o governo pouquíssimo tem feito no sentido de tentar uma negociação efetiva, sentar para discutir sobre uma forma racional com o governo americano. Quando se trata de Donald Trump, ao longo desses 6 meses de mandato, inúmeros foram os casos onde o presidente americano veio com medidas realmente difíceis de serem compreendidas, muitas vezes até ultrapassando a análise lógica que a gente faz de cada episódio, e o fato é que dessa vez a bola da vez foi o Brasil. Nós tivemos situações bastante graves, bastante duras com relação a outros países. Com relação ao Canadá, por exemplo, temos a questão da anexação do Canadá, é algo extremamente ilógico, né, extremamente absurdo. Enfim, então, não é o primeiro absurdo que é dito pelo presidente americano. Agora, sabendo como ele é importante que a diplomacia brasileira, é importante que o Estado brasileiro tenha a capacidade de fazer essa leitura e de proceder a um tipo de negociação que seja razoável.
Não me parece que o governo brasileiro agiu com correção, se posicionando tão fortemente, junto com outros países dos BRICS, por exemplo, no sentido de retirar do dólar o parâmetro das negociações comerciais envolvendo esses países dos BRICS, enfim, algumas medidas que vieram no sentido de afrontar os Estados Unidos e em relação às quais o Brasil diretamente não tem ganho nenhum. São medidas que têm um pano de fundo ideológico, são medidas que não têm um pano de fundo pragmático. Então, diante dessa sequência de erros cometidos de lado a lado, é importante agora, especialmente em relação ao Estado brasileiro, colocar a cabeça no lugar e ter um tipo de condução pragmática. Senão, as consequências para os dois lados, mas especialmente para o Brasil, serão extremamente danosas.